existe um sentimento. O pulso do saber infinito. Quando você sente a unidade, você se junta a nós. Nós trouxemos vida para a Terra. Você não pode nos ver, mas prosperamos em toda a sua volta. Em todo lugar. Em todas as coisas. E até dentro de você. Mesmo que você não acredite nisso. Do seu primeiro suspiro até o último. Na escuridão e na luz. Somos os mais velhos e os mais jovens. Somos os maiores e os menores. Somos a sabedoria de 1 bilhão de anos. Somos a criação. Somos ressurreição, condenação e regeneração. Nós somos os cogumelos. Os cogumelos são muito sorrateiros e bem malandros. Estão sempre se escondendo. Estamos em território Agaricon. Tem uns espécimes grandes por aqui. É sempre interessante e emocionante explorar a floresta primária, mas não é sempre que a gente consegue encontrar uma nova cepa de Agaricon. Mas, mesmo assim, é melhor do que ficar no escritório. O fungo é um grande decompositor molecular. Mas o que é isso? Bom, eles digerem madeira. Eu estou aqui deitado na floresta. Ainda não cheguei no pico, mas aqui tem um pedaço de madeira no chão. Se eu estivesse deitado aqui e morresse, os fungos saltariam para me reciclar. Essa é a natureza. Os cogumelos representam renascimento, rejuvenescimento, regeneração. Os fungos geram o solo que dá vida. Nosso desafio hoje é entender a linguagem da natureza. Minha missão é decifrar a linguagem natural das redes fúngicas que interagem com o ecossistema. E eu acredito que a natureza é inteligente. Só porque a gente não consegue falar a língua da natureza, isso não significa que ela não seja inteligente. Nós é que não temos essa habilidade de comunicação. Se a gente não se organizar e começar a trabalhar junto em harmonia com os organismos que nos sustentam, não só vamos destruir esses organismos, mas vamos nos destruir também. O cogumelo não é um vegetal e nem um animal. Ele está em algum lugar no meio. Os fungos têm um reino só deles. Existem mais de 1,5 milhão de espécies. 6 vezes mais do que as plantas. De todas as espécies de fungos, umas 20 mil produzem cogumelos e eles têm uma diversidade incrível de formatos e tamanhos, cores e tipos. Existem até cogumelos bioluminescentes.
Muita gente tem medo de cogumelos. As pessoas associam cogumelos e fungos ou mofo à morte e decomposição, e isso faz sentido. Esse receio todo vem do papel dos fungos no ciclo da vida. Eles decompõem organismos mortos e levam todos esses nutrientes de volta para o ciclo. Eles meio que estão no final de tudo, mas eles também estão no começo. Quando você começa a trabalhar com cogumelos, você se sente atraído. Uma das grandes diferenças entre plantas e fungos é que as plantas evoluíram para chamar a atenção. Quando um tomate fica vermelho, ele está dizendo: "Ei, eu estou maduro, vem me colher." Os cogumelos não estão nem aí. Eles ficam no seu canto e muitos deles se escondem. Sempre que você colhe um cogumelo, você se depara com o dilema do onívoro. Eu sei se posso comer isso? Eu devo comer isso? Isso vai me matar? Isso é uma das coisas que assustam tanto nos cogumelos, porque é claro que tem alguns que podem até matar. Tem alguns que fazem mal para o fígado ou os rins, mas na verdade a floresta está cheia de frutinhas que também matam. Então é uma questão de conhecer melhor os cogumelos. Existe uma subcultura enorme de micófilos, de pessoas que são fanáticas por cogumelos. Elas caçam e comem cogumelos juntas. É um grupo que está sempre buscando diversão, com uma inclinação científica. É bem o meu tipo de gente. Esse é um tricoloma. Grifola frondosa. Esse é o Cortinarius lordogriseus. Agaricus bisporus. Isso é um líquen de cladônia. Comecei a ir nesses festivais e eventos e fui aprendendo cada vez mais. E isso mudou minha visão de tudo. Foi através dos cogumelos que eu tive uma compreensão mais profunda da natureza. Se a gente não tivesse os fungos, teríamos um acúmulo de material vegetal que sufocaria o planeta. Eles são mesmo essenciais. Decompõem a matéria orgânica para que outras plantas e animais possam usar. Eles são o trato digestivo da floresta. Um dos hábitos de vida dos fungos são os decompositores chamados de saprófitos, ou apodrecedores, se preferir. As leveduras e bolores usados para fazer cerveja, vinho e queijo são todos saprófitos. Tem até um bolor de penicilina no queijo gorgonzola ou roquefort. O bourbon é feito de milho fermentado por fungo. Mas essa capacidade de digerir as coisas é um talento, digamos assim, que a gente pode explorar para ajudar a resolver alguns problemas como a poluição. Os decompositores digerem tudo que for natural. Eles evoluíram para fazer isso. Tudo que for baseado em hidrocarbonetos. Então, isso inclui derramamentos de petróleo e outros poluentes. Essa é a verdade. Eu fiz parte desse experimento. Tinham 4 pilhas saturadas com diesel e outros resíduos de petróleo. Uma era uma pilha de controle, outra pilha foi tratada com enzimas, outra tratada com bactérias e a nossa pilha nós inoculamos com esporos de cogumelos. Os fungos absorvem o petróleo. Então, os fungos produzem enzimas, peroxidases, que quebram as ligações de carbono e hidrogênio. São elas que mantêm os hidrocarbonetos juntos. E os fungos ficaram saturados de petróleo. Quando voltamos 6 semanas depois e tiramos as lonas, todas as pilhas estavam mortas e fedidas. A nossa estava coberta por centenas de quilos de cogumelos ostra. Alguns estavam bem felizes, muito grandes. Isso mostrou que eles se nutriram bastante. Mas aconteceu outra coisa que foi uma epifania na minha vida. Eles esporularam. Os esporos atraem insetos. Depois vieram pássaros trazendo sementes e a nossa pilha se tornou um oásis de vida. O cogumelo é o corpo frutífero dos fungos. Então, o cogumelo é como uma maçã. A maior parte do organismo cresce debaixo da terra e tem longos filamentos. Esses filamentos crescem uma célula por vez. Depois, eles se ramificam várias vezes, crescendo em todas as direções, até tridimensionalmente.
E essa massa de filamentos é chamada de micélio. Quando o graveto cai no chão, você levanta e lá está o micélio. Ele está praticamente em todo lugar. O micélio tem mais redes do que nosso cérebro tem vias neurais e funciona da mesma forma, com eletrólitos e pulsos elétricos. Eles são a espécie mais comum do planeta e estão em todo lugar. Para ter uma ideia de quantos fungos existem na floresta, há cerca de 480 quilômetros de fungos embaixo de cada passo que você dá. E isso é no mundo todo. E eles formam grandes ligações como uma enorme rede crescendo pela floresta. Os micélios, que crescem só até esse tamanho, podem ter trilhões, literalmente trilhões de ramificações. Quase todo mundo sabe o que é a internet. A rede de micélios tem o mesmo design de rede. As árvores se comunicam através dos micélios. Eles conectam todas as árvores. Elas também usam os micélios para se alimentar. Ou seja, uma árvore pode trocar nutrientes com outra através dos micélios. A gente pensa no reconhecimento de parentes como um comportamento animal. Nós humanos amamos nossos bebês, sabemos que são nossos e cuidamos deles. Nós nunca imaginamos que as plantas faziam o mesmo, mas nossa pesquisa mostra que também reconhecem seus parentes. Essas árvores-mãe reconhecem os parentes através das redes micorrizas. A árvore-mãe e seus brotos enviam sinais e conversam entre si. Quando elas se conectam e o carbono circula entre as plantas, as árvores ajudam as mais fracas. Se ela sabe que tem uma praga por perto e está em perigo, ela aumenta seu ambiente competitivo e afasta seus bebês para que eles se regenerem mais longe. É uma coisa mágica, que só é possível por causa dos fungos. Não sou um ativista ecológico fanático. Às vezes eu abraço as árvores, confesso, mas eu era madeireiro, cortava as árvores. É isso aí. Caramba, essa foi 2 por 1. Estamos cortando essas árvores e vamos deixar apodrecerem, mas tudo isso tem um propósito. Elas vão apodrecer com cogumelos shiitake, que são deliciosos e medicinais. Aí! Em setembro de 74, Paul era madeireiro em Darrington. Fui visitá-lo um fim de semana. A gente estava andando na floresta e comecei a mostrar os cogumelos para ele. Ele disse, o que é isso? Eu disse, você está vendo cogumelos pela primeira vez. De repente, vimos um cogumelo roxo que eu nunca tinha visto. E foi como uma epifania, tipo, sabe? E foi aí que começou. Ele nunca mais parou. Esses são políporos vermelhos antigos. Polyporus elegans. Tem uma estipe peluda. Esse é um cogumelo rússula de camarão delicioso, opcionalmente comestível e cresce aqui na floresta primária. É raro ter amadores tão poderosos na ciência. A palavra amador significa alguém que ama. E ele ama os cogumelos. Ele é a prova de que o amador pode fazer pesquisa com credibilidade. E isso era assim antigamente. A gente sabe que no século XIX haviam vários grandes naturalistas amadores. Darwin era um deles. Ele se entregou a essa consciência universal. É daí que vem a genialidade. Toda grande conquista da humanidade vem desse lugar. Eu cresci numa cidadezinha chamada Columbiana, em Ohio. Muito conservadora, muito religiosa. Meu irmão John foi para Yale e meu irmão Bill foi para Cornell. Então éramos uma família acadêmica.
Mas eu tinha um problema de gagueira que afetava bastante a minha capacidade de me expressar. Fiz acompanhamento com fono por 6 anos. Não conseguia falar uma só frase sem gaguejar intensamente. E a fono não estava me ajudando. Não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Então, a vida toda, eu sempre olhava para o chão. Se alguém falava comigo, eu olhava para baixo. Aí encontrei fósseis e cogumelos. Somos todos das estrelas. Meu reino nasceu nos céus 4,5 bilhões de anos atrás. Somos os pioneiros. Saímos do mar para criar o solo fértil e abrir o caminho para toda vida. Na África do Sul, nos sedimentos de lava, foram encontrados uma forma de fungo, fósseis de micélio na lava com 2,4 bilhões de anos. Esse é o registro mais antigo de um organismo multicelular na Terra. Esse ano, outro fóssil foi encontrado em sedimentos no Brasil, com 113 milhões de anos e tem o formato perfeito de um cogumelo. Nós nos separamos dos fungos cerca de 650 milhões de anos atrás. Um ramo gerou os fungos e o outro gerou os animais. Nosso caminho foi de cercar os nutrientes num envoltório, o estômago. O micélio ficou debaixo da terra, digerindo os nutrientes externamente. A biodiversidade deu um salto. Até que tivemos grandes eventos cataclísmicos de extinção, quando os asteroides atingiram a Terra, lançando muitos detritos na atmosfera e bloqueando a luz do Sol. Plantas morreram, animais morreram, e os fungos herdaram a Terra. O que esses eventos ensinaram foi que os organismos que se associaram aos fungos sobreviveram. Temos uma relação maior com os fungos do que qualquer outro reino. Isso significa que somos descendentes do micélio. O micélio é a mãe de todos nós. Seres vivos como os fungos são inteligentes no sentido de que eles reagem ao ambiente, buscam alimento e se defendem. Eles resolvem problemas. Isso é inteligência. Um micélio, teoricamente, pode viver para sempre, contanto que tenha alimento para crescer. É por isso que o maior e mais antigo organismo do planeta é um fungo. Ele vive no topo de uma montanha no Oregon e tem milhares de hectares e milhares de anos. O cogumelo é o órgão de reprodução sexual para o esporo do fungo. Os fungos não têm sementes, eles têm esporos. Os esporos são minúsculos sistemas transportadores de genes. Quando eles pousam em algo que podem comer, eles digerem o alimento e reabsorvem os nutrientes para poder seguir em frente e encontrar alimento em outro lugar. O cogumelo libera zilhões de esporos na atmosfera. São muitos esporos. É só respirar fundo que você vai respirar 10 esporos de fungos. Eles estão em todo lugar e a gente evolui junto com eles. Quando você vê o que os cogumelos fazem, é meio espantoso, mas de uma forma fantástica.
Eles corrigem tudo na Terra. Sustentam a vida, convertem vida, eles carregam vida, são seres incríveis. Se os humanos forem extintos, que espécie tomaria conta do planeta? Talvez o micélio já seja a espécie dominante, não só por ser a mais comum da Terra. Estão em todo lugar. Nós somos 7 bilhões de humanos. Somos só pequenas criaturas vagando por aí, super vulneráveis, e não sobrevivemos facilmente a uma agressão. Hurricane Harvey has started to make landfall here on the Texas coast. More than 30,000 people are without power, and things are only expected to get worse. Puerto Rico has had the worst storm in about a century, and it is struggling to understand the new normal of months ahead without basic services. Climate change is one of the biggest threats to our present world, to the future of our planet. O CO2 é o principal gás de efeito estufa. Na fotossíntese, as plantas absorvem CO2 e liberam oxigênio. Nesse processo de fotossíntese, elas pegam o carbono do CO2 e colocam em outros lugares, nas folhas e nos troncos, mas descobrimos que elas colocam 70% abaixo do solo. E os sistemas de raízes trocam esse carbono por nutrientes. O carbono vai parar nas paredes celulares dos fungos, onde ele é armazenado. Isso alimenta a comunidade microbiana e todo o resto da cadeia alimentar, como os ácaros e nematóides. E eles reciclam nutrientes através desse processo. É por isso que o fungo é essencial para estabilizar o carbono no solo. Quando o carbono fica estável, ele pode ficar armazenado por milhares de anos. A gente sabe que o carbono pode passar de planta para planta, e isso equilibra a distribuição de carbono no sistema. É um trabalho constante. Se preservarmos as plantas, a floresta, a comunidade natural de fungos, teremos um motor natural que armazena carbono subterrâneo. E isso é essencial. Já está tudo lá, está bem na nossa frente. Fazemos mais do que produzir cogumelos. Conseguimos ir muito além de apenas decompor matéria. Como fruto do nosso trabalho, a maioria de vocês só viu uma fração do que podemos fazer. Nós somos os transformadores. Acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos quando o meu irmão John me deu um livro chamado Estados Alterados de Consciência. O livro fala sobre Andy Weil e o conceito de consciência expandida, e isso me intrigou muito. Eu frequentava encontros cristãos de avivamento e via pessoas sendo salvas, e eu achava legal ver essas pessoas alcançando esse estado alterado de consciência. Então, eu achava que tudo isso era o mesmo conceito. Eu devo muito ao Andrew Weil. Acho que ele leu um dos meus primeiros livros, onde eu falo sobre caçar cogumelos, cogumelos psicodélicos, além de algumas referências a cogumelos medicinais. Foi um divisor de águas, sabe? Foi um despertar saber que outros também pensavam sobre consciência expandida. Então, eu emprestei esse livro para o meu amigo Ryan Snyder. O Ryan levou para casa e depois de um tempo perguntei, cadê meu livro, Ryan? E ele disse que o pai dele tinha queimado. E eu disse, queimou meu livro? Em vez de me devolver ou ligar para os meus pais, ele resolveu queimar o livro. Hoje eu tenho muito a agradecer ao pai do Ryan, porque o que ele fez despertou ainda mais o meu interesse. Se isso é tão poderoso para que alguém tome uma atitude tão drástica, então eu tenho que descobrir o que está por trás disso. O ser humano surgiu no planeta há muitos e muitos anos. E nós não temos nenhum registro concreto de boa parte desse período.
É totalmente plausível, dado que os povos indígenas do mundo todo conhecem a fundo todas as plantas e sabem as diferentes combinações entre elas, que nossos ancestrais pré-históricos tiveram contato e que alteram a consciência. Em cerca de 2 milhões de anos, o córtex humano triplicou de tamanho e o cérebro cresceu num período muito curto em termos evolutivos. 2 milhões de anos não são nada quando se trata de evolução. O que desencadeou isso? No final dos anos 70, Terence McKenna e seu irmão Dennis McKenna foram os primeiros a propor a teoria do macaco chapado. Hoje sabemos que 22 primatas, 23 incluindo o homem, consomem cogumelos. A ideia é que nossos ancestrais desceram das árvores para rastrear animais através do cocô deixado para trás. Na zona subtropical, o cogumelo mais comum encontrado no estrume de vaca é o Psilocybe cubensis, um cogumelo mágico muito potente. Um dos efeitos mais comuns dos cogumelos e outros psicodélicos é a sinestesia. Sinestesia é a percepção de uma modalidade sensorial em outra, como ouvir cores, por exemplo, ou ver música. São experiências muito profundas e a gente tem que se colocar no lugar deles e imaginar o impacto que uma experiência dessas deve ter tido nos primeiros hominídeos. Esses cogumelos mágicos abrem as comportas da informação que você absorve. Basicamente, ele age como um fluido de contato entre as sinapses no cérebro. É uma bela vantagem competitiva, principalmente para lidar com a geometria de armas ou criar ferramentas para aumentar suas chances de sobrevivência. O fato de que isso aconteceu não uma ou duas vezes, mas milhões e milhões de vezes ao longo de milhões de anos é uma explicação muito plausível do porquê o cérebro triplicou de tamanho há 2 milhões de anos. A explicação não é só que eles comeram cogumelos com psilocibina e, de repente, o cérebro mudou. Acho que é mais complexo que isso, mas com certeza foi um fator. Era como o software programando esse hardware neurologicamente moderno para pensar, ter cognição, desenvolver a linguagem. Porque a linguagem é essencialmente sinestésica. A linguagem associa sons aleatórios e sem sentido a um complexo de significado. Podemos dizer que uma boa parte do cérebro se dedica à geração e ou compreensão da linguagem. Nossos ancestrais não têm essas estruturas neurais. É uma característica humana ter tanta fisiologia dedicada a gerar e compreender a linguagem. E isso reflete o avanço evolucionário que nos fez o que somos. Por muito tempo, eu não tinha acesso a esses cogumelos. Quando eu estava em Ohio, eu comprei um saco de cogumelos mágicos, mas não tinha um guia. Ninguém me falou quanto devia consumir. Então, tinha um saquinho desse tamanho e pensei, bom, isso deve ser uma dose. E comi tudo. Para quem não sabe, isso é 10 vezes mais do que a quantidade certa a se consumir. Era um dia quente de verão e tinha uma árvore grande e linda, um carvalho. Aí eu vi nuvens escuras no horizonte e vi que uma tempestade estava chegando. Eu pensei, legal, eu vou ver a tempestade chegando. Aí eu achei que seria uma boa ideia escalar a árvore. Eu já estava começando a sentir os efeitos. Eu senti ondas, onde o ar ficou líquido e aparecia um campo de distorção pela paisagem visual. Nunca tinha visto isso antes. Eu pensei, nossa, é disso que eles estavam falando. Aí eu vi as nuvens se aproximando, mas agora elas pareciam bravas e os trovões faziam... E depois uns fractais geométricos emanavam dos raios. Logo depois, eu vi mosaicos de padrões matemáticos e figuras geométricas coloridas flutuando nesse campo de visão onde as ondas atravessavam. Eu nunca tinha visto nada parecido na vida inteira. O vento aumentava, a chuva caía e eu fiquei com muito medo.
Foi aí que eu me dei conta que eu estava na árvore mais alta, no topo da colina na tempestade. Não é o melhor lugar para ter uma experiência espiritual. Eu agarrei a árvore com toda a minha força. Ela era o meu pilar, minha ligação com o centro da Terra, e eu me senti seguro abraçando aquela árvore. Raios em toda parte, trovões estourando. Só um segundo entre um relâmpago e um trovão, chegando cada vez mais perto. E eu estava morrendo de medo de não sobreviver. E nessa experiência terrástica terrível e fantástica ao mesmo tempo, eu estava na árvore pensando no que eu devia focar. E eu disse, Stamets, você não tem problema, mas você gagueja toda hora. Aí eu pensei que precisava parar de gaguejar e falei sozinho, para de gaguejar agora. Foi uma vozinha na minha cabeça. Tá me ouvindo? Para de gaguejar agora. Comecei a falar isso. Para de gaguejar agora, para agora. Muitas e muitas vezes e milhares de vezes. Quando a tempestade passou, eu desci da árvore, totalmente encharcado. Apaixonado pela vida, pela natureza, por aquela árvore. Aquela árvore era tão importante para mim. Eu fui para casa e dormi. Não falei com ninguém. Acordei no dia seguinte e tinha uma mulher muito linda que eu gostava muito, mas não conseguia olhar nos olhos dela, porque eu tinha medo de gaguejar e passar vergonha. Era melhor evitar qualquer contato social, mesmo gostando dela. E ela gostava de mim, mas eu não sabia como lidar com aquela tensão. Então ela passou por mim, me olhou e disse, bom dia, Paul. E pela primeira vez eu olhei bem nos olhos dela e disse, bom dia, tudo bem? E parei de gaguejar de uma vez por todas. Essa é a novidade que meus funcionários estão ouvindo. Eu sempre descubro novas músicas com eles. A gente adorava música alta para os cogumelos nos laboratórios, deixa todo mundo sincronizado. A gente tem muita comunicação não verbal no laboratório, sem conversar. Tem muita bactéria na boca, então tentamos não falar. Tem muito gesto e conhecimento. Então, por que não ter uma música alta? Meu pai era empresário. Eu jurei não seguir os mesmos passos, mas eu queria ser independente. Então criei uma empresa de entrega por correio para me manter e ajudar outros amantes de cogumelos. Quando começamos era muito difícil naquela época. Não tínhamos os recursos. A gente colocava anúncios na revista Organic Gardening. Na época só tinha 3 emissoras de TV. Eu criei essa empresa para comprar equipamentos por atacado para o meu laboratório. Eu acho incrível que a gente tem quase 100 funcionários e milhares de meios de comunicação. Eu achava esses cogumelos tão poderosos e queria estudar eles. Esse cogumelo é chamado de reishi, ou Lindsay, o cogumelo da imortalidade. Ele é um dos cogumelos mais fascinantes e interessantes que já cultivamos. Ele fortalece a imunidade de pessoas e abelhas também. Subindo aqui, temos uma parte da propriedade de 65 hectares, onde temos um grande experimento micológico. Plantamos 33 mil árvores, metade com fungos micorrízicos nas raízes e metade sem. E já estamos no 9º ano. Estamos registrando numa planilha do Excel 1.100 árvores para comparar os tratamentos. Recebi um dinheiro de uma das minhas patentes e, depois que o clima político ficou complicado para os ambientalistas nos Estados Unidos, compramos esse terreno no Canadá. Eu acho que o fato dele não ter seguido o caminho acadêmico tradicional ajuda a explicar por que ele se propõe a explorar ideias que ninguém mais tem interesse.
Me sinto honrado de ter sido o primeiro a descobrir algumas coisas. Hoje eu tenho 5 patentes de fungos estomopatogênicos. São fungos que infectam insetos, principalmente cupins. O maior problema na comercialização de biopesticidas de fungos é a propriedade de repelência dos esporos. Os insetos evitam os esporos desses fungos. A defesa deles é tão forte que, se um operário sair e tiver contato com o fungo, quando ele voltar para o ninho, os guardas capturam o operário infectado com os esporos, levam ele a um cemitério e cortam a cabeça dele. E depois os 2 guardas ainda se suicidam. Isso é para proteger a rainha, o ninho e a colônia da infecção. Eu descobri algo que ninguém nunca tinha relatado na literatura científica. Encontrei um interruptor biológico que atrasa a esporulação, assim os insetos não são repelidos, mas sim superatraídos. Ou seja, um deles encontra o fungo, os outros vão atrás e isso se torna um cavalo de Troia. O mesmo fungo agora passa pelos guardas, chega até a rainha e ela alimenta a prole. O micélio mumifica a colônia inteira e a colônia inteira é infectada e morre. Aí, a propriedade de repelência dos esporos protege a casa de novos invasores. Essa é uma grande descoberta. Depois eu testei na formiga carpinteira, formiga lava-pés, moscas dos fungos e mosquitos, e agora estamos trabalhando nos percevejos e todas elas funcionaram. Os fungos estão em todo o ecossistema. Eu vejo isso como grandes depósitos ecológicos ao nosso redor. No mundo das invenções, a resposta para os nossos maiores problemas pode estar escondida bem debaixo dos nossos pés. Alguns cogumelos são usados na medicina ocidental. A penicilina, por exemplo, é um antibiótico muito eficaz. Antes dela ser sintetizada, quando um soldado se feria na Guerra Civil Americana, colocava-se um pedaço de pão embolorado na ferida por causa dessa propriedade antibiótica, para evitar uma infecção. Alexander Fleming descobriu a penicilina em 1927. O problema era que eles não encontravam cepas comercializáveis que dava para produzir em uma escala comercial. Um tempo depois, em 1942, um grupo de pesquisadores de Chicago foi às compras e um assistente de laboratório achou um melão apodrecido com um lindo mofo dourado. Foi dessa cepa que tivemos a primeira cepa hiperprodutora de penicilina. A penicilina literalmente salvou dezenas de milhares de vidas de soldados. Os ingleses tinham o remédio, mas os alemães e os japoneses não. Foi sugerido que a descoberta dessa cepa hiperprodutora de penicilina influenciou muito na vitória da Segunda Guerra Mundial. O Alexander Fleming recebeu o Prêmio Nobel em 1945, reconhecendo o enorme impacto da penicilina na saúde humana. A gente entende que os cogumelos medicinais funcionam assim. Um fungo produz várias enzimas. É como uma guerra química para combater a concorrência por alimentos, como outros micróbios, outros fungos, bactérias e vírus. É por isso que o antibiótico funciona. Os fungos produzem esses químicos como o fungo que faz a penicilina para matar as bactérias que competem com eles. E quando a gente toma a penicilina, ela mata as nossas bactérias. O uso medicinal de cogumelos no leste da Ásia é uma tradição antiga, principalmente na Coreia, China e Japão. Aparentemente, eles reforçam e protegem os mecanismos naturais de defesa do corpo. As aplicações deles atendem nichos que a farmacologia ocidental não supre. A medicina ocidental se concentra em identificar e eliminar o agente da doença. Isso é importante, mas não fazemos quase nada para promover o lado bom. Os xamãs tratavam pacientes e as doenças eram vistas como elementos do mundo espiritual. Hoje em dia, os médicos tratam infecções e os espíritos são bactérias patogênicas ou vírus.
Então, sejam eles os espíritos para os xamãs ou micróbios para os cientistas, com a invenção do microscópio, conseguimos ver o universo microscópico e o grande universo embaixo de cada passo que damos. O fato dessas redes fúngicas serem aparentemente invisíveis e desabrocharem em um grande cogumelo em só alguns dias, abre uma janela para vermos esse mundo invisível debaixo dos nossos pés. As redes de fungos se defendem de vetores de doenças há milhões de anos. Pandemias virais acontecem regularmente. Entre 1347 e 1353, a peste negra matou 1/3 da população europeia. A pandemia da gripe espanhola em 1918 matou 2% da população mundial, milhões e milhões de pessoas. Todo mundo sabe da possível ameaça do bioterrorismo, mas poucos sabem que os europeus estavam ativamente envolvidos, mesmo que não soubessem, em bioterrorismo contra os povos indígenas, principalmente no Novo Mundo, na Mesoamérica. Eles trouxeram doenças e os nativos doentes não conseguiam lutar contra os invasores. É uma ironia da história que agora o governo dos Estados Unidos queira proteger as pessoas de uma pandemia viral. Paul Stamets cultured numerous strains in his lab and prepared natural extract. He then submitted samples to the Defense Department's BioShield program for testing. E, ironicamente, eu sou grato ao Dick Cheney e George W. Bush. It is vital that our nation discuss and address the threat of pandemic flu now. O financiamento dessa pesquisa gerou algumas novas descobertas que ainda estamos elaborando. O que sabemos sobre essas redes miceliais é que elas são membranas com aprendizado. Elas são organismos de autoaprendizagem e baseados em rede que compartilham e armazenam conhecimento. O micélio está se vacinando contra patógenos no ecossistema. Podemos aproveitar isso porque muitos dos mesmos patógenos bacterianos que infectam os fungos também infectam os animais. Encontramos novas moléculas altamente ativas contra os vírus da varíola, moléculas altamente ativas contra o HPV, o papiloma vírus humano. Muitos cientistas estão tentando descobrir o próximo antibiótico, a próxima penicilina, mas ainda exploramos muito pouco o genoma fúngico, principalmente na forma de cogumelos. Pense nisso, as florestas primárias com esses fungos antigos são grandes fontes de possíveis compostos que podem combater vírus pandêmicos. Preservar essas florestas é uma questão de defesa nacional. Eu costumo recomendar cogumelos e derivados para os meus pacientes e explico as aplicações para outros médicos. Os cogumelos têm moléculas que não existem em nenhum outro lugar na natureza e elas têm propriedades únicas, como o cogumelo juba de leão. O juba de leão é um cogumelo globular em forma de pingente de gelo. Tem gosto de lagosta ou camarão quando cozido e foi descoberto por um pesquisador japonês chamado Kawagishi em 1993. Eu não tenho a menor ideia de como ele fez isso, mas ele descobriu que esse cogumelo estimula a regeneração dos neurônios. Ele postulou que poderia ser um tratamento eficaz contra o mal de Alzheimer. Como o Alzheimer não tem cura e ele não é tóxico, a gente tem que testar. Os cogumelos são organismos totalmente únicos e são ignorados por tanta gente, mesmo sendo uma interface essencial entre todas as formas de vida. Um estudo muito interessante surgiu da Universidade do Sul da Flórida. Camundongos foram condicionados a ter uma resposta de medo. Um som tocava quando eles sentiam dor. Depois, só de ouvir o som, eles se encolhiam de medo. Os camundongos receberam psilocibina, o composto dos cogumelos mágicos, e eliminaram essa associação. Eles superaram a resposta condicionada de medo. We started with very low doses to as high a dose as 1 milligram per kilogram. Now, what was interesting, if you look at double-labeled cells, in other words, the birth of new neurons, we saw an increase in neurogenesis. No significado literal, neuro é nervo e gênese é renascimento ou início.
é o recrescimento dos neurônios. Eles não usavam as mesmas vias neurais de antes. Isso é muito interessante porque significa que o cérebro tem uma plasticidade. Ele consegue se curar e crescer. Ele só precisa dos compostos certos para criar novas vias neurais. Todo mundo envelhece e sofre algum grau de demência. Que compostos a gente pode tomar para melhorar e preservar a neurogênese? Conheço muita gente que nunca comeria cogumelos com psilocibina. Mas a ideia de consumir uma fração pequena da dose, algo assim, para ter uma neurogênese que vai deixá-los mais inteligentes ou mais felizes, aí é outra história. Estamos sempre buscando novos parceiros. Relacionamentos que geram vida. Ou, pelo menos, para nutrir a próxima etapa da nossa jornada. Prosperamos lado a lado com a sua espécie, em simbiose, por séculos. Muitas culturas xamânicas dependiam de cogumelos para suas experiências transcendentais. Isso é pré-religião em todo o mundo. Era tudo sobre a conexão do indivíduo com o mundo espiritual ou o mistério que é o significado da vida. Esses são antigos artefatos da cultura maia. São chamados de pedras de cogumelo. Esta pode ser a maior coleção de pedras de cogumelo no mundo. A cultura maia era muito micofílica e eles reverenciavam essas pedras como divindades pela espiritualidade e também para prever exércitos invasores e como se defender deles. Um grande etnomicologista chamado R. Gordon Wasson criou o termo micofilia, o amor por cogumelos que os maias compartilhavam. Micofobia, os ingleses tinham medo dos cogumelos porque eles eram enigmáticos. Esses cogumelos podem te deixar chapado, te curar, te alimentar e te matar. Tanto poder assim naturalmente gera medo. Wasson era um micologista amador, alguém que estudava cogumelos, e foi convidado para participar de uma cerimônia de uma curandeira, Maria Sabina, em 1955. Ele comeu os cogumelos e teve uma experiência psicodélica. Quando R. Gordon Wasson publicou sua pesquisa na revista Life em 1957, era praticamente um guia para cogumelos com psilocibina, distribuído para dezenas de milhões de americanos no auge da Guerra Fria. Isso rapidamente chamou a atenção dos acadêmicos de Harvard e outras grandes universidades, e também os cognoscentes, como Timothy Leary, Ram Dass e o Dr. Andrew Weil. Por que os cogumelos produzem moléculas que se encaixam nos receptores do cérebro e do corpo humano? O que isso quer dizer? O que significa? Significa que a gente deveria estar consumindo eles? Os psicodélicos nos anos 50 e 60 estavam na vanguarda da pesquisa psiquiátrica. Tivemos estudos notáveis com achados muito promissores. Psicodélicos fizeram parte da pesquisa psiquiátrica por 30 anos e várias indicações muito interessantes foram pesquisadas. Os melhores dados foram sobre alcoolismo. Descobrimos que ter uma experiência mística durante uma sessão era o melhor indicador de um resultado positivo, que era continuar sóbrio durante o longo período de acompanhamento. Era muito impressionante. Algumas dessas drogas escaparam do laboratório, como costumam dizer. Milhões de pessoas estavam usando. E isso desencadeou uma força radical no Ocidente. The kids who take psychedelics aren't going to fight your wars. They're not going to join your corporations. They won't buy it.
Muita coisa estava acontecendo nos anos 60. Foi uma época de rápida mudança cultural. Havia o medo irracional de ter muita mudança rápido demais. O presidente Nixon chamou Timothy Leary de o homem mais perigoso da América. We must wage what I have called total war against public enemy number one in the United States, the problem of dangerous drugs. A palavra cogumelo, nesse contexto, tem toda uma conotação de cogumelos com psilocibina como uma droga recreativa. Eles são muito mais importantes do que isso. O movimento de marginalizar os principais psicodélicos é incrivelmente complexo e deflagrou um movimento de contracultura, um movimento anti-guerra, um movimento anti-establishment. Mas havia muitas forças em jogo. De alguma forma, o pavio estourou. Uma das vítimas foi a pesquisa médica com psicodélicos. Havia um clima muito irracional e anticientífico que foi alimentado até em panfletos do governo, com informações distorcidas que não eram cientificamente corretas. As pesquisas pararam em 1970, foi declarada guerra às drogas, a lei de substâncias controladas foi aprovada e o ensino dessa pesquisa praticamente desapareceu na psiquiatria. Talvez eu tenha a duvidosa honra de ter sido o último a aplicar psilocibina a um paciente com câncer no Centro de Pesquisa Psiquiátrica de Maryland, antes da pesquisa ser totalmente encerrada. Na nossa evolução como espécie, estamos no momento de aceitar uma grande mudança de paradigma. Uma mudança em como encaramos o que chamamos de realidade. E isso sempre traz à tona tensão e receios. A cultura quer se apegar à visão antiga do universo. Você se dá conta que até agora sua perspectiva da realidade era limitada. Se tivesse noção dessa realidade desde o início, quão mais evoluído seria o ser humano? Muita gente teria medo disso. É um território muito perigoso. As pessoas não querem ter a responsabilidade de entender, então trocam a compreensão pela fé. E depositam essa fé em outras pessoas que dizem que entendem. Acho que isso tem tudo para gerar uma relação predatória. Qualquer um que teve uma experiência dessas, num país onde isso não é legalizado, fica presa nessa situação onde algo muito precioso, um grande presente que você recebeu, é algo que a sociedade não entende e que ainda pode ter consequências jurídicas para você e outras pessoas. Um jeito de reagir a isso é ficar com raiva e querer lutar contra isso. Outro jeito é tentar explicar para as pessoas o que está acontecendo aqui. E quando as pessoas entenderem, aí vamos ter mais aceitação e respeito. Existem vários idosos morando na Bay Area que dedicaram parte de suas carreiras na psicologia ou estudos religiosos e que acabaram sendo convidados para uma pequena conferência em Esalen, chamada Simpósio de Drogas Psicodélicas do Pacífico. Conforme apresentávamos as pessoas, a maioria falava com empolgação sobre os estudos clínicos que eles fariam se pudessem usar essas drogas para tratar o estresse pós-traumático ou depressão. Criamos o melhor desenho de estudo possível, enviamos para o FDA e eles aprovaram. Isso foi em 1999. Reavivamos a pesquisa com psicodélicos depois de quase 22 anos adormecida nos Estados Unidos.
É um grande despertar, sabe? Tudo isso acordando depois de 20 anos. As metodologias, as perguntas que podemos fazer em tantos níveis diferentes. Fui diagnosticado com câncer de próstata. Meu caso era tão ruim que meu prognóstico era... Sabe, minhas chances eram praticamente nulas. Fui diagnosticada com câncer renal. Me falaram que era hora de me preparar para o pior. Fiquei sabendo desse estudo num folheto que meu oncologista me deu. Ele me disse que era algo que poderia ajudar a aliviar a ansiedade. E eu fui aceito no estudo. O mais importante é lembrar que você está sempre seguro e a gente recomenda que você aceite e permita tudo que aparecer. Mesmo que você não goste, é melhor aceitar do que tentar fugir e evitar. Depois que um voluntário entra no estudo, ele passa pela preparação, pelas sessões de psilocibina e pelos acompanhamentos de integração. Já guiei cerca de 350 sessões de psilocibina e cerca de 1000 reuniões de preparação e integração. Tudo bem. Levanta a cabeça. O foco é na experiência que surge quando a psilocibina entra em ação. Na parte mais intensa dessa jornada, esse mundo e as coisas que importam para a maioria das pessoas, família e tudo mais, a experiência não tem nada a ver com isso. Dizem que não dá para explicar as coisas místicas, e é bem por aí mesmo. É uma sensação de poder tão imenso que nem dá para imaginar. Nunca senti nada parecido antes. É como se estivesse num lugar de espaço infinito e apenas ficar lá. Há uma experiência de humor positivo, às vezes de coração aberto, amor, transcendência de tempo e espaço, e no fim das contas é considerada inefável. As pessoas dizem que não tem como descrever a experiência. Na minha mente, eu disse, tá, pera, se eu me entregar para você, você promete que eu vou sair pelo menos tão forte como quando eu entrei nessa sala? E eu senti uma voz que eu precisava ouvir. Você acha que eu desprezaria a minha própria obra? Essa voz que vinha do alto disse, você acha que eu desprezaria minha filha? E eu me senti tão bonita. Nunca tinha sentido aquilo antes. Uma sensação de ser amada, de ser digna de amor, de ser cuidada, de ser importante para alguém. É profundo. Huge. Continue assim, você está indo bem. Um terço dos participantes do estudo disseram que foi a experiência mais espiritualmente significativa de suas vidas. Cerca de 70% disseram que está entre as 5 experiências pessoais mais significativas de suas vidas. Aí você diz, mas o que isso significa, sabe? E no começo eu me perguntei, será que eles têm uma vida sem graça? Mas não, as pessoas diziam, nunca vou me esquecer de quando meu primeiro filho nasceu.
mudou totalmente minha vida. Ou, meu pai faleceu. Isso mexeu muito comigo e mudou minha visão do mundo. Eles falaram que era uma experiência como essas. A parte mais gloriosa foi que isso fez me sentir mais confortável com a vida. Sabe, porque você não tem medo de morrer. Sinceramente, eu sou só um cientista de laboratório e não estava pronto para tudo isso. Com a memória desse estado transcendental de consciência, muitas pessoas relatam menos ansiedade, menos depressão, menos preocupação com dor, relacionamentos interpessoais mais próximos e talvez o mais impressionante seja que eles relatam ter perdido o medo de viver. Isso muda como eles encaram a morte. Tem sido incrível ouvi-los falar sobre essa ideia de amor. Muitos deles falam sobre como a própria natureza faz parte dessa substância chamada amor. E o contato com isso fez com que eles recriassem o conceito de morte. A equipe de pesquisa de psilocibina do Johns Hopkins concluiu e ainda conduz um total de 9 estudos, e isso chamou a atenção do mundo todo. Quando finalmente divulgamos os resultados do primeiro estudo num periódico científico revisado por pares, foi muito gratificante ver a reação da mídia. A little bit of health news for you. A single dose of psychedelic magic mushrooms can make people with severe anxiety and depression feel better for months. Eles mudaram a visão que têm deles mesmos e de outros no mundo ao redor a partir de uma única experiência, ao contrário da fluoxetina que você precisa tomar diariamente. Eles não são remédios crônicos, que são o foco de pesquisa das grandes empresas farmacêuticas. Os tratamentos estudados para a psilocibina envolvem 1, 2, talvez 3 comprimidos, e só. Não é um bom modelo comercial. Não dá para ganhar muito dinheiro com isso. A essência dessa experiência mística é um mistério, na verdade. É um mistério existencial de o que a gente está fazendo aqui, qual é o sentido de tudo isso. E essa é uma experiência muito edificante de se ter. Como um todo, há um sentimento de fazer parte de uma rede maior. E, de alguma forma, isso se torna mais real depois de uma experiência mística. Você realmente sente uma conexão profunda com cada átomo do universo. Na minha visão, essa experiência central é a base de todas as tradições morais, éticas e religiosas. Quer dizer, essa é a essência de amar o próximo como a ti mesmo. Se não começarmos a repensar a forma com que tratamos outras pessoas, como tratamos o meio ambiente, vamos deixar de existir. Para mim, isso é crítico para a evolução da espécie, na verdade. Você não escalaria o Himalaia sem nenhuma preparação. Então, isso é uma jornada. Esses são sacramentos e medicamentos que devem ser tratados com respeito e cautela. É como se você fosse a sua própria igreja pessoal. Você senta e admira o universo.
Temos um novo estudo que é excepcional. É um trabalho com líderes religiosos. São clérigos ordenados de muitas tradições: cristianismo, budismo, judaísmo, hinduísmo. Como essas experiências são a essência das principais religiões, por que não trazer líderes religiosos que passaram suas carreiras estudando esse mundo para ter essa experiência? Ouviram isso? Não? Vibrando? Vibrando. Tá tocando. Opa, tá aí. Mensagem de mãe. Nova mensagem de mãe. Acho que tive a melhor mãe de todas. Minha mãe era muito boa. Outro cogumelo que fortalece o sistema imunológico é o cauda de peru. Esses cogumelos também são usados há mais de 1000 anos. Isso teve um impacto pessoal em mim em junho de 2009, quando minha mãe de 84 anos me ligou e disse: "Pô, eu preciso falar com você sobre algo muito sério." Ela disse: "Meu peito direito está 5 vezes maior que o esquerdo. Tenho 6 gânglios linfáticos inchados do tamanho de nozes." A voz dela fraquejou e eu não tenho vergonha de dizer que comecei a chorar. Ela tinha câncer de mama estágio 4. Mas aí o médico disse: "Não dá para fazer radioterapia na sua idade, não dá para remover os seus seios, mas tem um estudo interessante com o cogumelo cauda de peru na Faculdade de Medicina de Bastyr. Talvez seja uma boa ideia." Aí minha mãe disse: "Meu filho fornece esses cogumelos." Ela tomou Taxol e Herceptin, remédios incríveis, e começou a tomar 8 comprimidos de cauda de peru por dia, 4 de manhã e 4 à noite. Isso foi em junho de 2009. E hoje minha mãe não tem nenhum tumor detectável. Agora eu quero trazê-la aqui para o palco. Só vivendo isso para acreditar. Aliás, obrigado por me dar a luz, sou muito grato. Ah, faz tempo que não me agradece, não é? Foi relatado na literatura que cogumelos medicinais como cauda de peru melhoram o desempenho de drogas quimioterápicas. Ela é um exemplo vivo disso. Você pode até contestar as estatísticas, mas a minha mãe está viva e nenhum dos médicos que ela foi achava que ela ia sobreviver. It is my great honor to introduce Paul Stamets. Eu trouxe um fungo amigo meu da floresta primária. Eu lhes apresento o Agaricum. O Agaricum foi descoberto em 65 d.C. como Elixirium ad longam vitam, o elixir da vida longa. Então vou guiá-los por uma aventura pelos cogumelos mágicos e vamos quebrar algumas barreiras hoje. Micodiversidade é biodiversidade. Vocês vão se decompor, eu vou me decompor. Todos vamos morrer. E tudo bem, porque vamos entrar no micoverso. Vamos continuar existindo para sempre, juntos na matriz micomolecular. Quando ele fala desse jeito, ele está canalizando o micélio, e isso é algo incrível. Neurônios cerebrais, o micélio, a internet, a organização do universo, todos eles têm o mesmo arquétipo. Eu acredito que matéria gera vida. A vida se torna células individuais. Células formam cadeias.
Cadeias formam ramos, matrizes formam mosaicos integrados e conectados de micélios. E organismos miceliares fluem e refluem, não só nesse planeta, mas em outros mundos no futuro. Muito obrigado. O Paul é ótimo em nos trazer informações sobre todos esses aspectos dos cogumelos. E isso inspirou todos esses jovens. Agora a gente tem pessoas como o Fred Cotter continuando o trabalho que o Paul começou, falando sobre biopesticidas, formas de desintoxicar o petróleo. Todas essas coisas incríveis que só surgiram porque pessoas como o Paul trouxeram isso para a cultura em geral. E os jovens agora se juntam à causa e trazem ainda mais ideias sobre o que os cogumelos podem fazer por nós. My name's Peter, and I'm with the Radical Mycology Project. I recently trained a mushroom to digest used cigarette filters. O livro do Paul Stamets, Mycelium Running, me deixou perplexo. Foi quando eu descobri que os cogumelos eram muito mais do que só alimento. Se você me visse quando eu larguei o ensino médio, eu só fazia música rap. Eu não sabia nada do mundo natural. Só fui fazer minha primeira trilha aos 18 anos, mas o vídeo do TED Talk do Paul Stamets foi uma das grandes inspirações que me levaram ao incrível mundo da micologia. Meu primeiro livro de cogumelos foi o The Mushroom Cultivator, do Paul Stamets. Sou eternamente grata a ele por me mostrar que não tem problema ser fanática por cogumelos. Nós ainda nem conhecemos a maioria dos fungos. Descobrimos novas espécies todos os dias. E não é preciso ir para um local exótico para descobri-los. Todos podem contribuir para a ciência, seja achando uma nova espécie ou até criando um novo protocolo de micorremediação. Há uma grande demanda por mais pessoas estudando os fungos e há muitas oportunidades. É incrível o que ainda não sabemos sobre os cogumelos. Eles realmente estão na vanguarda do conhecimento. Eles podem nos ajudar a resolver muitos problemas se os estudarmos mais. Qualquer um pode ajudar caminhando na floresta e contribuindo com a micologia. Você pode encontrar uma espécie que nunca foi vista. A gente precisa desses cogumelos. Trabalhamos juntos em comunidade para resolver problemas. A nossa comunidade pode curar esse planeta. Estima-se que 2/3 do nosso suprimento de alimentos dependem da polinização das abelhas. Infelizmente, abelhas estão morrendo rapidamente em todo o mundo e isso é muito perigoso para a biossegurança do planeta. Então comecei a explorar formas de ajudar a salvar as abelhas. Notei que no verão há um comboio constante de abelhas indo das minhas colmeias para o micélio. Foi aí que me dei conta, talvez as abelhas se beneficiem dos extratos miceliais por causa das propriedades antivirais. Então, eu cultivei as cepas mais agressivas e apliquei. Começamos a testar os efeitos desses extratos em ajudar as abelhas a sobreviver. Alguns desses extratos fúngicos são ótimos na redução da carga viral em abelhas. Então, esse fungo ajuda a combater infecções virais em insetos. We're using mushrooms to create an entirely new class of materials, which are totally compostable at the end of their lives. The researchers found that when they heated a portobello mushroom skin to roughly 2,000 degrees Fahrenheit, it became a lattice of carbon nanoribbon that could be used in battery design because it allows a good amount of surface area for storing energy. Você pode filtrar água, criar compostos medicinais quase instantaneamente. Fomos a campo no Haiti e eles achavam que tínhamos superpoderes. Aí eu dizia para eles, logo, logo vocês vão ter superpoderes também. Vindo de um passado sem nenhum treinamento, trabalhar num laboratório foi muito empoderador. Me senti um super-herói capaz de qualquer coisa. Agora é uma agricultora de cogumelos. Esporulando, esporogasmo. Vejo minha espécie como parte de um todo maior. Em vez de estar no topo da pirâmide, é ser um dos organismos dentro do círculo. E o círculo é composto de micélio, sustentando todos nós. Sempre vimos as plantas como objetos inertes, sem interação para construir alguma coisa. E o que o meu trabalho tem mostrado, e o de outras pessoas também, é que, na verdade, elas precisam umas das outras. Elas precisam disso para crescer em comunidade e distribuir as tarefas. Você faz isso, eu faço aquilo, e juntos construímos uma comunidade bela e resiliente. Eles têm uma capacidade incrível de transformar tudo rapidamente.
Se conseguirmos trabalhar juntos, se entendermos, se os humanos entenderem, podemos mudar tudo rapidamente. Então, tenho muita esperança. Temos que pôr a mão na massa e deixar a natureza agir. A evolução nunca para. Não tem um ponto que ela acontece e depois não acontece mais. Ela está sempre acontecendo. Um conceito básico da evolução é que os mais fortes e mais aptos sobrevivem através da seleção natural. Além disso, as comunidades sobrevivem melhor que o indivíduo. A comunidade depende de cooperação e eu acho que esse é o poder da bondade. A evolução é baseada no conceito de benefício mútuo e na oferta de generosidade. Quando a gente vê, a gente entende. E quando a gente entende, a gente se importa. E quando a gente se importa, a gente faz algo para proteger. Precisamos mudar o paradigma da nossa consciência. Como alcançar isso? Não somos um indivíduo. Somos uma vasta rede de moléculas, energias e comprimentos de onda. A interconectividade do ser é o que nos define. Esse nosso mundo está sempre mudando. Não para melhor ou para pior, mas pela vida. Se a tempestade chegar e a maré subir, se o fogo queimar a terra ou a escuridão tomar conta, estaremos aqui, trabalhando, como sempre estivemos, expandindo a rede, construindo a comunidade, restaurando o equilíbrio. Uma conexão por vez. Mesmo que leve 1 milhão de anos, ou até 100 milhões, nós ainda estaremos aqui. There's a whole wide world right under our feet. Watched you grow, so I hate when you leave. Connected all one leaf to a tree. From the ground is a magical thing. Breathe life. Break down, breathe in, break out. This wall